Você sabe qual é a diferença entre quem avança na vida e quem fica preso no mesmo ciclo de frustração? Não é o que essas pessoas conquistam, mas o que elas escolhem não fazer. Enquanto todo mundo corre atrás do próximo objetivo, do próximo prazer, da próxima distração, existe uma minoria silenciosa que domina uma arte esquecida, a arte de dizer não. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. Evitar o caminho errado vale mais do que correr em qualquer direção. E se eu te dissesse que os antigos estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos e que esse conhecimento pode poupar você de anos, talvez décadas, de sofrimento desnecessário? Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Vivemos numa era de excessos, onde somos bombardeados constantemente com promessas de felicidade instantânea, soluções mágicas e caminhos fáceis para o sucesso. As redes sociais nos mostram vidas perfeitas, os anúncios nos prometem transformações milagrosas, e a cultura do mais é sempre melhor nos empurra para uma corrida sem fim. Todos falam sobre o que você precisa conquistar, sobre as metas que deve estabelecer, sobre as experiências que não pode perder. Mas quase ninguém fala sobre o poder transformador de saber o que evitar. Aqui, uma reflexão crucial se impõe. Os praticantes do estoicismo entendiam que a verdadeira sabedoria não está em acumular mais conhecimento, mais posses ou mais experiências. A sabedoria genuína está em desenvolver um filtro mental poderoso, capaz de separar o essencial do supérfluo, o duradouro do efêmero, o construtivo do destrutivo. É sobre isso que vamos mergulhar hoje, e prometo que ao final desta jornada você terá uma nova perspectiva sobre como navegar pelos desafios da vida moderna com mais clareza, propósito e principalmente com menos arrependimentos. O filtro estoico: separar o ouro da lama. Imagine sua mente como um jardim. Agora, pense em todas as sementes que são plantadas nesse jardim diariamente através das suas escolhas, dos conteúdos que consome, das pessoas com quem convive, dos hábitos que cultiva. Nem todas essas sementes vão gerar flores ou frutos nutritivos. Algumas são ervas daninhas disfarçadas, que parecem inofensivas no início, mas que podem sufocar tudo de bom que você está tentando cultivar. O princípio estoico da seletividade nos ensina que antes de adicionar qualquer coisa nova em nossa vida, precisamos primeiro limpar o terreno. Isso significa identificar e eliminar tudo aquilo que está consumindo nossa energia sem trazer retorno positivo. Pense em quantas vezes você se pegou rolando o feed das redes sociais sem propósito, consumindo conteúdo que não agrega nada, apenas para preencher um vazio momentâneo. Ou quantas vezes disse sim para compromissos que sabia que drenariam sua energia, apenas porque não teve coragem de recusar. A dicotomia do controle, um dos pilares fundamentais do estoicismo, nos mostra que desperdiçamos uma quantidade absurda de energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance, enquanto negligenciamos aquilo que realmente podemos influenciar. Nossas escolhas, nossas reações, nossos filtros mentais. Quando você entende profundamente que não pode controlar o comportamento dos outros, as circunstâncias externas ou os eventos aleatórios da vida, mas pode controlar absolutamente como responde a tudo isso, uma transformação profunda acontece. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo sobre a natureza da escolha consciente. Cada vez que você escolhe não se envolver em uma discussão inútil nas redes sociais, cada vez que decide não consumir conteúdo que alimenta ansiedade ou raiva, cada vez que recusa participar de fofocas ou negatividade, você está exercendo um poder que poucos reconhecem possuir. Você está criando espaço mental para o que realmente importa. Os grandes pensadores estoicos sabiam que a mente humana tem capacidade limitada.
Se você a preenche com preocupações desnecessárias, dramas alheios, informações inúteis e estímulos vazios, não sobra espaço para reflexão profunda, criatividade genuína ou crescimento pessoal. É como tentar encher um copo que já está transbordando com água suja. Primeiro, você precisa esvaziar e limpar o copo. A prática da atenção seletiva não é sobre se tornar uma pessoa fria ou indiferente. Pelo contrário, é sobre direcionar sua energia emocional e mental para onde ela pode fazer diferença real. Quando você para de desperdiçar energia em batalhas que não são suas, em problemas que não pode resolver, em pessoas que não querem mudar, você libera uma quantidade impressionante de recursos internos para investir em seu próprio desenvolvimento e nas relações que realmente importam. Evitar antes de buscar. A disciplina invisível. A sabedoria de saber o que evitar é uma das habilidades mais subestimadas do mundo moderno. Vivemos numa cultura que celebra a ação constante, o hustle infinito, o sempre estar fazendo algo. Mas os praticantes do estoicismo entendiam que muitas vezes a não ação estratégica é mais poderosa que qualquer movimento impulsivo. Pense em quantas pessoas você conhece que estão constantemente ocupadas, sempre correndo de um compromisso para outro, sempre com a agenda cheia, mas que no final do ano percebem que não avançaram em nada significativo. Elas confundem movimento com progresso, atividade com produtividade. O estoicismo nos ensina que antes de adicionar mais uma tarefa, mais um objetivo, mais um compromisso em nossa vida, precisamos primeiro questionar: isso está alinhado com meus valores fundamentais? Isso me aproxima da pessoa que quero ser? A virtude da prudência, central no pensamento estoico, não é sobre ser medroso ou hesitante. É sobre ter a sabedoria de reconhecer armadilhas antes de cair nelas. É sobre entender que cada sim que você dá é automaticamente um não para outras possibilidades. Quando você diz sim para uma noite de excessos, está dizendo não para a clareza mental do dia seguinte. Quando diz sim para um relacionamento tóxico, está dizendo não para sua paz interior. Quando diz sim para o consumismo desenfreado, está dizendo não para a liberdade financeira. Aqui está algo que poucos percebem. Evitar o erro certo pode ser mais valioso que acertar 10 vezes. Um único erro de julgamento, uma única decisão tomada no calor do momento, pode desfazer anos de progresso. Pense em alguém que construiu uma reputação sólida durante décadas e a perdeu com um único escândalo. Ou alguém que economizou por anos e perdeu tudo em um investimento impulsivo. O estoicismo nos ensina a valorizar a prevenção tanto quanto a ação. A temperança, outra virtude fundamental estoica, não é apenas sobre moderação em prazeres. É sobre entender profundamente suas próprias vulnerabilidades e criar sistemas para proteger você de você mesmo. Se você sabe que tem tendência a gastar impulsivamente quando está emocional, evita fazer compras nesses momentos. Se sabe que certas pessoas ou ambientes despertam o pior em você, mantém distância estratégica. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. O autoconhecimento profundo que o estoicismo promove revela uma verdade desconfortável. Somos nossos piores inimigos. Nossas próprias emoções descontroladas, nossos impulsos não examinados, nossos padrões destrutivos são as maiores ameaças ao nosso bem-estar. Quando você reconhece isso, a disciplina de evitar deixa de ser uma restrição e se torna libertação. Você não está se privando, está se protegendo. Não está perdendo oportunidades, está preservando sua energia para as oportunidades certas. Essa disciplina invisível se manifesta nas pequenas escolhas diárias que ninguém vê, mas que moldam completamente quem você se torna. É escolher não verificar o celular assim que acorda, preservando os primeiros momentos do dia para a reflexão.
É escolher não se envolver em conversas negativas no trabalho, mantendo seu estado mental elevado. É escolher não ceder à pressão social quando algo vai contra seus valores, mesmo que isso signifique ficar temporariamente isolado. O perigo de agir sem pensar. A impulsividade é a antítese da sabedoria estoica. Numa era em que somos treinados para reagir instantaneamente a cada notificação, cada provocação, cada estímulo, a capacidade de pausar antes de agir se tornou uma superpotência rara. Os antigos estoicos chamavam isso de premeditação, a arte de pensar nas consequências antes de agir, de visualizar os possíveis resultados antes de dar o primeiro passo. Imagine sua mente como um tribunal onde cada ação precisa ser julgada antes de ser executada. O juiz é sua razão, o promotor é sua consciência e o advogado de defesa são suas emoções e impulsos. Quando você age sem pensar, está deixando o advogado de defesa tomar a decisão sozinho, sem ouvir os outros lados. O resultado? Decisões que parecem certas no momento, mas que você lamenta profundamente depois. O princípio estoico do amor fati, o amor ao destino, não significa aceitar passivamente tudo o que acontece. Significa entender que uma vez que uma ação é tomada, suas consequências se tornam parte do seu destino. Por isso, a reflexão prévia é tão crucial. Cada palavra dita em raiva, cada decisão tomada por medo, cada escolha feita por inveja se torna uma corrente que você terá que carregar. O estoico sábio pondera: vale a pena adicionar esse peso à minha jornada? Isso nos traz a uma reflexão ainda mais profunda sobre a natureza do arrependimento. O arrependimento não é apenas uma emoção desagradável, é um ladrão de energia vital. Pessoas passam anos, às vezes décadas, remoendo escolhas passadas, imaginando como a vida seria diferente se tivessem agido de outra forma. O estoicismo nos oferece uma alternativa poderosa: investir essa energia na prevenção em vez da lamentação. É mais sábio gastar 5 minutos refletindo antes de agir do que 5 anos se arrependendo depois. A razão, para os estoicos, não é inimiga da emoção, mas sua melhor conselheira. Quando você sente raiva, a razão pergunta: agir com base nessa raiva vai resolver o problema ou criar novos? Quando sente medo, a razão questiona: esse medo é baseado em fatos ou em imaginação? Quando sente desejo intenso, a razão pondera: satisfazer esse desejo agora vale o preço que vou pagar depois? Essas pausas reflexivas são o que separa a reação automática da resposta consciente. Considere como o mundo moderno é projetado para hackear seus impulsos. Algoritmos estudam seu comportamento para apresentar exatamente o conteúdo que vai gerar reação emocional. Produtos são criados para serem irresistíveis ao seu cérebro primitivo. Narrativas são construídas para provocar indignação instantânea. Se você não desenvolve a capacidade de pausar e refletir, torna-se uma marionete, com suas cordas sendo puxadas por quem entende como manipular emoções humanas. A prática estoica da reflexão noturna, onde você revisa as ações do dia, não é apenas sobre aprender com erros passados, é sobre treinar sua mente para antecipar consequências futuras. Quando você consistentemente analisa como suas ações impulsivas levaram a resultados negativos, seu cérebro começa a criar alarmes internos. Da próxima vez que estiver prestes a agir impulsivamente, uma voz interior sussurra: lembra o que aconteceu da última vez? Olhar para dentro antes de olhar para fora. O autoconhecimento é a fundação sobre a qual toda sabedoria estoica é construída. Você não pode navegar efetivamente pelo mundo externo se não entende o território do seu mundo interno. É como tentar usar um mapa sem saber onde você está. Os grandes pensadores estoicos dedicavam tempo considerável à introspecção, não por narcisismo, mas por necessidade estratégica.
Suas fraquezas não reconhecidas são portas abertas para a manipulação e o sofrimento. Se você não sabe que tem tendência à vaidade, outros usarão elogios falsos para controlar você. Se não reconhece sua propensão à raiva, provocações simples podem fazer você perder o controle. Se ignora sua vulnerabilidade à inveja, passará a vida se comparando e sofrendo. O estoicismo nos convida a mapear essas vulnerabilidades com a precisão de um cartógrafo, não para nos julgarmos, mas para nos protegermos. A virtude da coragem no estoicismo não é apenas sobre enfrentar perigos externos. É principalmente sobre ter a coragem de enfrentar verdades internas desconfortáveis. É mais fácil apontar os defeitos dos outros do que reconhecer os próprios. É mais confortável culpar circunstâncias externas do que assumir responsabilidade pessoal. Mas o crescimento real só acontece quando você tem a coragem de olhar no espelho e ver não apenas quem você quer ser, mas quem você realmente é agora. Aqui, uma metáfora poderosa se apresenta. Imagine que você é um escultor e também a pedra. Antes de começar a esculpir a obra-prima que deseja se tornar, precisa entender a natureza da pedra com que está trabalhando. Onde estão as rachaduras? Onde estão os pontos fortes? Que partes precisam ser removidas? Que qualidades já existem e apenas precisam ser reveladas? Sem esse conhecimento profundo do material, qualquer tentativa de transformação será superficial e temporária. A prática estoica do exame de consciência vai além da simples autoobservação. É um diálogo socrático interno, onde você questiona suas próprias motivações, desafia suas próprias justificativas, examina suas próprias desculpas. Por que realmente quero isso? Estou agindo por princípio ou por impulso? Essa escolha reflete meus valores declarados ou revela valores ocultos que prefiro não admitir? Essas perguntas desconfortáveis são o caminho para a autenticidade. O paradoxo fascinante é que quanto mais profundamente você se conhece, menos você precisa provar para os outros. Pessoas que não conhecem seu próprio valor buscam validação constantemente. Pessoas que não conhecem sua própria força precisam demonstrá-la o tempo todo. Pessoas que não conhecem sua própria sabedoria falam demais. O autoconhecimento genuíno traz uma quietude confiante, uma presença que não precisa se anunciar. Práticas estoicas para desenvolver o filtro da sabedoria. Agora que compreendemos a importância de saber o que evitar, vamos explorar práticas concretas que os estoicos desenvolveram para cultivar essa habilidade vital. Essas não são teorias abstratas, mas exercícios práticos que você pode começar a implementar hoje mesmo, adaptados para os desafios únicos da vida moderna. A primeira prática é o que podemos chamar de jejum de estímulos. Assim como o jejum alimentar limpa o corpo, o jejum de estímulos limpa a mente. Escolha um dia por semana para reduzir drasticamente seu consumo de informação. Sem redes sociais, sem notícias, sem entretenimento passivo. Use esse tempo para reflexão, para conversar com pessoas importantes, para atividades que nutrem sua alma. Você ficará surpreso com quanta clareza mental emerge quando o ruído constante é silenciado. A segunda prática é a pré-meditação negativa, mas com um twist moderno. Antes de tomar qualquer decisão importante, visualize não apenas o melhor cenário, mas principalmente o pior. Se esse investimento der errado, como isso afetará minha vida? Se esse relacionamento terminar mal, que cicatrizes posso carregar? Se essa mudança de carreira não funcionar, terei recursos para recomeçar? Isso não é pessimismo, é preparação estratégica. Quando você está preparado para o pior, pode agir com mais coragem e menos ansiedade. A terceira prática é o que chamamos de auditoria de energia. Faça uma lista de todas as atividades, pessoas e compromissos em sua vida. Ao lado de cada item, marque se ele adiciona ou drena sua energia. Seja brutalmente honesto. Aquele amigo que só procura quando precisa de algo? Drena.
Aquele projeto que você mantém por obrigação, mas não por paixão, drena. Aquele hábito de verificar as redes sociais antes de dormir, drena. Depois identifique padrões e comece a eliminar sistematicamente o que consistentemente rouba sua energia sem retorno proporcional. A quarta prática é estabelecer o que os estoicos modernos chamam de regras de vida. São princípios não negociáveis que você estabelece para si mesmo. Por exemplo, nunca tomar decisões importantes quando estiver emocionalmente alterado. Nunca responder mensagens ou e-mails em estado de raiva. Nunca fazer compras por impulso acima de determinado valor sem esperar 24 horas. Essas regras funcionam como guardrails na estrada da vida, impedindo que você saia do caminho em momentos de fraqueza. A quinta prática é o ritual de fechamento diário. Antes de dormir, dedique 10 minutos para revisar o dia. Não com julgamento harsh, mas com curiosidade compassiva. Que situações testaram minha paciência? Como respondi? Que tentações enfrentei? Cedi ou resisti? Que padrões estou percebendo em meu comportamento? Essa prática desenvolve o que os estoicos chamavam de prosoche, atenção contínua aos próprios pensamentos e ações. A sexta prática é o exercício da escolha consciente. Várias vezes ao dia, pause e pergunte a si mesmo: estou agindo ou reagindo? Estou escolhendo ou sendo levado? Este momento requer minha atenção total ou posso deixar passar? Esse micromomento de consciência é como um músculo que se fortalece com o uso. Com o tempo, a pausa reflexiva se torna automática, criando um buffer entre estímulo e resposta. A sétima e última prática é o que podemos chamar de dieta de influências. Seja extremamente seletivo sobre quem e o que você permite influenciar seus pensamentos. Isso inclui os livros que lê, os podcasts que ouve, os vídeos que assiste, as pessoas com quem passa tempo. Pergunte-se: essa influência me aproxima da pessoa que quero ser ou me afasta? Essa fonte de informação me empodera ou me deixa ansioso e impotente? Lembre-se, você se torna a média das 5 influências mais presentes em sua vida. Chegamos ao final desta jornada através da sabedoria estoica sobre a arte de evitar. E espero que agora você compreenda por que saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com opções, oportunidades e distrações infinitas. Sem um filtro poderoso, sem a capacidade de dizer não, sem a sabedoria de evitar as armadilhas certas, passamos a vida reagindo em vez de vivendo com propósito. Os princípios estoicos que exploramos hoje não são apenas filosofia antiga, são ferramentas práticas para navegar a complexidade do mundo moderno. A dicotomia do controle nos liberta da ansiedade sobre o que não podemos mudar. A virtude da temperança nos protege dos excessos que destroem vidas. A coragem de olhar para dentro nos revela quem realmente somos. A sabedoria de pensar antes de agir nos poupa de anos de arrependimento. Lembre-se, cada não que você dá ao que é tóxico, superficial ou destrutivo é um sim silencioso ao que realmente importa. Cada vez que evita uma discussão desnecessária, preserva energia para conversas significativas. Cada vez que recusa uma distração momentânea, cria espaço para foco profundo. Cada vez que resiste a um impulso destrutivo, fortalece seu caráter. O caminho estoico não promete uma vida sem desafios, mas oferece algo muito mais valioso: a capacidade de enfrentar qualquer desafio com clareza, coragem e sabedoria. Quando você domina a arte de evitar o desnecessário, o destrutivo e o superficial, sua vida não fica menor, fica mais intensa. Não fica mais restrita, fica mais livre. Não fica mais séria, fica mais significativa. Agora quero ouvir de você. Qual área da sua vida moderna você sente que mais precisa desse filtro estoico? É no consumo de informação que te deixa ansioso? Nos relacionamentos que drenam sua energia?
Nos hábitos que sabotam seus objetivos? Compartilhe nos comentários abaixo sua maior dificuldade em dizer não, ou conte como os princípios estoicos já te ajudaram a evitar alguma armadilha importante. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu que essas palavras falaram diretamente aos seus desafios atuais, inscreva-se no canal Desbravadores Estoicos. Toda semana trazemos novas perspectivas sobre como aplicar a sabedoria milenar do estoicismo aos desafios únicos do século XXI. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que escolheram viver com mais propósito, mais clareza e mais coragem. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. Não é sobre nunca errar, é sobre aprender com cada erro. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre fazer as perguntas certas. Obrigado por investir seu tempo nesta reflexão, por fazer parte da comunidade Desbravadores Estoicos e por escolher o caminho da sabedoria em vez do caminho fácil. Lembre-se, a vida é muito curta para desperdiçar em caminhos que não levam a lugar nenhum. Use sua energia sabiamente. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando como a filosofia estoica pode transformar não apenas como você pensa, mas como você vive. Mantenha-se forte, mantenha-se sábio e, principalmente, mantenha-se consciente de suas escolhas.